Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura semanal global macroeconômica, dia 16 de julho de 2023. Espero que estejam gostando realmente do que estamos mostrando. Vocês podem perceber que diversas vezes nós falamos que algo iria acontecer e efetivamente aconteceu, ou dissemos que algo não iria acontecer e efetivamente não aconteceu. Isso porque a gente faz uma análise realmente substancial do que está acontecendo no mercado. É óbvio que, eventualmente, o mercado muda a sua direção, muda a sua tonalidade, muda seu ímpeto, né? E aí alguma coisa pode efetivamente ir no sentido que falamos e, eventualmente, mudar ao longo de uma semana, né? A gente não faz essa avaliação todos os dias. Então, se estivéssemos fazendo todos os dias, seria possível perceber com mais acurácia, com mais cuidado, né, o que estaria acontecendo de um dia para o outro. Mas aqui não é o caso. Certo? Então, de uma semana para outra, eventualmente algumas coisas podem acontecer e por isso mesmo a gente pretende, ou prefere, melhor dizendo, fazer uma análise mais macro. Né? Isso dá uma direção mais aberta do que pode acontecer e aí vocês tomam a decisão do que fazer. Lembrando sempre que nossas aberturas semanais e mensais têm um caráter didático, têm um caráter educacional. Né? A nossa maior intenção aqui, além de dar informações de nossa visão sobre o mercado lidas conforme a nossa metodologia, é que vocês vejam a nossa metodologia aplicada à realidade. Né? Então isso naturalmente tem a ver com nossos alunos, né? Com mentorados, e tem a ver com aqueles que eventualmente possam ter interesse pelos nossos métodos. Okay? Bom, como de praxe, na sessão ou na abertura global, nós tratamos destes ativos que estão em tela, porque entendemos que eles, por si só, já dão uma visão muito boa do que está acontecendo a nível macroeconômico. Então, aqui tem moedas, tem commodities, tem taxas de juros, né? E tem índices que refletem o comportamento do mercado global. Tá muito baseado nos Estados Unidos, porque como a economia americana é aquela que move o mundo, praticamente, né? Ainda é, né? Não sabemos o que será do futuro, mas eu tenho muitas restrições ao pensamento de que o BRICS vai conseguir criar uma moeda própria, ou que a China vai conseguir impor sua moeda como uma moeda de troca internacional. Está muito longe disso ainda, muito longe. Tá? Pode ser que um dia, de repente, aconteça, mas muita água tem que passar por baixo da ponte antes que isso aconteça. Tá? Então, hoje, o dólar é a moeda de referência internacional e dificilmente vai mudar. Né? Lembrando que o euro é uma moeda forte, né? Uma moeda tão forte ou mais forte do que o dólar, né? E, no entanto, ela não conseguiu se impor como moeda de troca internacional. Simples assim. A libra esterlina é uma moeda mais forte do que o dólar e não é negociada. Né? Ela não é tão usada assim. O franco suíço, que nós não analisamos aqui, mas também é uma moeda forte, é uma reserva internacional, tão boa quanto o ouro, diga-se de passagem, mas tão boa não, mas muito boa também enquanto moeda, talvez não tão boa quanto o ouro, como reserva de valor, mas também não consegue expandir-se como uma moeda de troca internacional. Tá? Então falta muito para uma moeda tipo Yuan ou uma moeda nova criada pelo BRICS conseguir atingir esse status. Né? Não basta apenas querer, né? Tem que conquistar o seu lugar. Né? E o dólar está aí há muito tempo, está muito sólido nesse sentido. Né? Não vai ser fácil mudar esse tipo de comportamento do comércio internacional, dos trâmites internacionais, saírem do dólar e migrar para uma outra moeda, qualquer que seja. Como eu disse, euro não conseguiu, vai ser o yuan que vai conseguir no estágio atual das coisas. No futuro, talvez, quem sabe, né, pode acontecer alguma coisa. Tem as criptomoedas também que têm criado aí, aumentado, né, de tempos em tempos, ao passar do tempo, melhor dizendo, a sua confiança, né, proveniente do público, até dos bancos hoje, já está começando a ampliar essa confiança. O que dá substância para uma moeda de reserva de valor ou de trânsito internacional é a confiança que você tem nela. E o Bitcoin, o Ethereum e algumas outras estão conquistando esse lugar ao sol, por assim dizer. Então pode ser que chegue lá. Não num prazo muito longo, pode ser que chegue a conquistar essa posição. Agora, mesmo que o BRICS queira criar uma nova moeda, ou cripto, para poder fazer isso, ele vai ter que conquistar o seu lugar. Então, eu estou dizendo isso porque tem uma série de assuntos e comentários na mídia especializada a esse respeito. E o pessoal acha que é um pouco sonhador, né? O pessoal vive numa bolha
e longe da realidade e que cria uma realidade paralela que não existe. Pelo menos não ainda. Tá? Então vamos lá, vamos para os nossos gráficos, para que possamos então fazer a nossa abertura com a leitura do cenário macro internacional. Vamos lá? Temos aqui então os juros de 30 anos dos Estados Unidos, né, os juros longos americanos, e a gente percebe o que eu tinha falado, né, que ele vinha de uma queda, mas que ele tinha, né, chances de subir. E o que aconteceu? Dá para ver, né, na tela, ele subiu. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos um juros. Isso daqui, essa linha aqui é a semana. Então, já na segunda-feira ele encontrou, ele já estava próximo de um suporte, já estava lateralizado, né, no final da semana passada, da semana anterior, né, porque domingo já virou semana. Nessa semana que passou, ele encontrou ainda um pouco de suporte e começou a subir. Né? Encontrou uma resistência e começou a corrigir. Mas isso é correção, não é inversão de tendência. Certo? Se a gente olhar aqui no nosso Maximus, olha só, ele chegou num ponto crítico do gráfico, o Fibonacci de 61,8 ou 0,8, né? Virou, cruzou o zero aqui, ó, que foi mais ou menos onde começou a subir, né, que teve bastante volatilidade, foi esta barrinha aqui. Né? Depois teve uma barrinha já quase virando, que foi essa, ficou meio na dúvida. Né? E depois ele virou, de fato, né? Ainda ficou um pouquinho na dúvida, depois engatou. Certo? Esse gráfico, esse indicador nosso realmente é fantástico por causa disso. Só que ele fez isso, olha, com praticamente, aqui teve alguns momentos de aceleração, mas praticamente desacelerando. Então dava para perceber por aqui, desde o princípio, que era um movimento que não ia esticar tanto. Assim mesmo ele deu uma boa esticada. Ele chegou até essa resistência aqui, ó. Tá claro que tem uma resistência aqui, né? Bem lateralizado. É aqui que ele chegou. Certo? Então o que aconteceu? Ele bateu no 618, já um pouco esticado para juros, né? Na hora que ele bateu aqui, ó, ele ficou 2 barras. Na terceira ele já ticou um pouco para baixo, né? Na segunda, na verdade, ele ticou um pouco para baixo. Na terceira, aqui ele já não tinha força, ó, já estava cinza, né? Já tinha perdido força. Aqui ele ticou para baixo, ticou para baixo. Né? Ticou para baixo, que eu quero dizer que essas barras foram menores do que as anteriores. Certo? E aqui, ó, ele já caiu abaixo da média, que é essa linha vermelha. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. São os 4 últimos candles. Então, olha só, este daqui acinzentou, esse daqui acinzentou e ticou para baixo, que é o primeiro cinza mais escuro. Esse daqui acinzentou, continuou cinza mais escuro, ou seja, abaixo do anterior, mesmo que o fechamento aqui tenha sido mais alto. E esse daqui passou para baixo da média, teve um corpo maior, é natural que isso aconteça. E aqui já é um candle de baixa. Todos esses candles aqui são de dúvida. Eles têm pavios acima e abaixo. Aqui já é um candle de baixo, não tem pavio abaixo, só pavio acima. Apesar da coloração azul, que é uma tendência de alta, o azul já está perdendo tendência. Não é o verde que está aumentando a tendência, aqui já está caindo a tendência. Então pode ser uma correção, que é o que nós acreditamos. O índice de deslocamento já está negativo em 47, já é significativo. Não passou dos 50 ainda, então ele não é preponderante, mas ele já é significativo. Certo? Começou a cair, a aceleração está negativa, ou seja, a aceleração favorece a queda do preço. Quando a gente olha aqui os pontinhos, que são o índice de deslocamento, a gente vê que eles estão caindo, ou seja, está aumentando a força para baixo. E esta linha aqui está indicando que chegou no ponto de saturação, de exaustão, ó, chegou no ponto de exaustão aqui, coincidentemente com o candle que antecede a exaustão visível do gráfico. Esse também é uma linha muito boa, né, que tem aqui. Depois ele começou a perder esta energia, ou melhor, ganhar energia, né, perder essa condição de exaustão, ganhar energia, e olha, ele já foi lá para cima. Então já existe energia no movimento, não ainda o suficiente para engatar uma tendência. Então, nós acreditamos que esses juros devem estar chegando aqui, vai cair mais um pouco, provavelmente, ou vai lateralizar um tanto, né, e depois vai voltar a subir. Certo? Essa é a nossa visão para o juros. Ele não vai voltar à tendência de queda que ele estava anteriormente. Agora a percepção dele, na minha visão,
é de alta. Aí os juros americanos devem subir de fato na próxima reunião do Fed, o Banco Central Americano. Nós dizíamos, né? A pressão ainda é inflacionária. O Fed pode tomar a decisão de subir ainda mais os juros. O mercado, muita gente falando que isso não ia acontecer. O gráfico não mente, né? O gráfico mostra o que está acontecendo no mercado nesse instante. Ele não tem viés. Né? O gráfico ele é o conjunto das mentes de todas as pessoas que operam na bolsa, certo ou errado. Perfeito? Então, o que acontece? Ele não tem sentimentos, por assim dizer, né? Ao contrário de quem faz uma análise fundamentalista e muitas vezes coloca o seu viés, né, do que ele acha que vai acontecer na política e na economia, né, e em outros fatores. E aí, muitas vezes erra, né? O gráfico raramente deixa a gente errar. Erram aquelas pessoas que não sabem ler um gráfico suficientemente, né, ou que colocam a sua emoção, o seu viés em cima do gráfico. Bom, vamos lá. Índice S&P, né, o que nós dizíamos, né? Ele estava lateralizado na semana passada. Teve um alto e baixo aqui na sexta-feira. Teve um baixo e alto na segunda-feira. Né, movimento oposto a este. Certo? E o que aconteceu? Subiu. Né? Detalhe, gente. Os juros subiram e a bolsa subiu. Eles não estão tão correlacionados assim. Muitas vezes a gente olha que o juros subiu, então a bolsa vai cair. Não necessariamente. Bolsa brasileira, por exemplo, ela normalmente tem os seus máximos quando os juros americanos estão altos. Relativamente, né? Então, cuidado com essas interpretações. Existe, naturalmente, quando há uma política de juros altos, existe uma fuga de capital, normalmente da bolsa, para o mercado de renda fixa. Mas não quer dizer que a bolsa vai cair pura e simplesmente por causa disso. Ela muitas vezes cai, mas não é uma regra. E o S&P aqui mostrou bem isso. Né? Olha só, parecido, né, com o que a gente viu nos juros, começou a cair nos últimos 4 também, né, virou a posição. É o que a gente vê aqui, 1, 2, 3, 4. Né, são candles de dúvida, e depois aqui ainda está um candle de dúvida, ainda não está como nos juros, e consolidou um candle de baixa. Tá? Então lá deve ser uma correção mais profunda. Aqui não dá para dizer a mesma coisa, provavelmente ele vai voltar a subir logo logo. Tá? Então é isso que nós temos por enquanto do S&P. Vamos dar uma olhada agora no Nasdaq, um índice também extremamente importante, que também, né, deixa eu ativar a caneta aqui, que também, olha, fez um movimento bonitão essa semana. Né? Agora eu consegui apagar. E notem o nosso Maximus, né, ele não tem tanto ímpeto de caída, né, tá bem lá em cima, no 618. Notem que a baixa que ele teve antes era no 38,2, então quer dizer, ele já dobrou em termos percentuais, praticamente dobrou. Não exatamente, porque aqui é quase 48, né, mas dobrou em termos de Fibonacci, é isso que eu quero dizer. E ele já começou a cair, ou seja, era mais ou menos natural, né? Ele ficou um tempão sem conseguir ultrapassar o 38,2 do fundo. Quando ele sobe, passa reto pelo 38,2 e chega no 618 tão rápido, ele vai tentar dar uma corrigida. Né? Além disso, a linha de agitação do mercado chegou muito próxima da exaustão. Ela coloriu como exaustão aqui, né, e já começou a subir. Então o que acontece? Ele lateralizou, né, teve um candle aqui com bastante variação, né, lateralizou, aqui ainda é um candle de dúvida. Eu acredito que ele pode cair mais um pouco. Tá? Ele precisa, na verdade, cair mais um pouco para dar um arranque de subida novamente. Certo? Então é isso que deve acontecer com o Nasdaq essa semana. Ele deve de lateral para um pouco mais baixo, para corrigir, e depois arrancar para cima. Dow Jones. Dow Jones, ele estava bem horizontal, ó. Percebam esta linha aqui de resistência, né, que foi onde ele foi parar. Né, percebam que aqui tem uma linha de suporte que ele segurou. Né, e mais uma vez ele bateu lá. Opa, aqui eu fiz torto demais, né? Minha mão deu uma balançada aqui. Olha só. Ele foi quase que numa reta. Né? Então, bacana esse movimento que aconteceu aqui.
né, no Dow Jones, ele estava meio travado, né, numa lateral. Percebam que ele não superou ainda a máxima movimentação, as máximas movimentações anteriores, que bateram no meio 1,8, tanto para cima quanto para baixo. Ele ainda está no 38,2, o que mostra um razoável ímpeto ainda para conseguir, ou ímpeto não, um potencial para ele conseguir chegar no meio 1,8 aqui. Tá? E o que nós estamos vendo aqui justamente é uma correção que já surtiu efeito, né, e ele começou a corrigir de novo. Certo? Então, muito provavelmente ele vai engatar uma subida talvez até mais rápido do que o S&P e o Nasdaq. Pode ser, não estou dizendo que vai ser. Mas tem boas condições para isso. Okay? Depois vem aí o Russell, que também fez um movimento bonito, né? Olha só. O Russell estava bem preso, né? Bem preso mesmo. E ele até que fez um movimento bonito, ó. Rompeu essa a última. Vou colocar aqui. Rompeu essa última resistência aqui fácil. Né? Olha só. Fácil. Né? E ele já corrigiu forte aqui, ó. Ele veio, ficou na dúvida, corrigiu mais forte do que todos os outros. Tá? Em parte, isso se deve aos juros, porque o Russell são as menores empresas mais alavancadas, que sofrem com alta de juros. E realmente os juros americanos devem subir. Olha só, ele caiu forte depois que esse contexto se mostrou palpável. Né? Então, a melhor leitura que podemos ter aqui é que, de fato, este índice, né, deve corrigir. Eu acho que ele parou aqui nos dentes, mas ele deve lateralizar um pouco e depois voltar a subir, dependendo do comportamento dos juros. Se os juros continuarem a subir de fato, ele deve sofrer mais e deve engatar aí numa correção mais profunda. Okay? Depois os juros 10 anos da Alemanha, que mostram em grande parte como que estão os juros europeus. Também, olha só, havia aqui uma clara tendência de queda que foi rompida. Rompeu aqui. A gente tem um certo condicionamento aqui, que foi mais ou menos onde parou lá, ó. Fez resistência. Certo? Um posicionamento de preços ali. Quando a gente olha para o Maximus, ele está corrigindo, mas ele está bonito ainda lá em cima. O índice de agitação do mercado está subindo. A aceleração já deu uma ticada para cima aqui, ela pode voltar a subir. O índice de deslocamento, a intensidade de deslocamento, melhor dizendo, já está em 24. Né? Ela está pouca, mas ela está positiva. Então, nossa visão é que este índice aqui deve chegar talvez no máximo até os lados do crocodilo e voltar a subir. Que a gente estima que vai acontecer. Okay? O DAX, índice da Bolsa de Valores alemã, que é um bom proxy aí das bolsas europeias, também enfrentou uma subidona e está corrigindo. O que está acontecendo? Aliás, antes de eu colocar aqui, olha só, ela chegou nesta resistência aqui, perto dela, e ela pode parar mais ou menos nessa congestão aqui, ó, e não chega aos dentes do crocodilo. Não chega aqui aos dentes do crocodilo, é algo intermediário entre lábios e dentes. Então ela pode chegar a parar aqui no lábio, como já está, pode parar no meio do caminho, que eu acho mais provável, e pode chegar até os dentes do crocodilo, até porque durante a semana esses dentes vão chegar nessa linha. Eles estão apontados para cima, então ela vai chegar facilmente e rapidamente nessa linha. Certo? E quando a gente olha aqui o Maximus, ele está já vira com ares de que vai virar para alta. O índice de deslocamento, a intensidade de deslocamento está em menos 51, mas a agitação do mercado já está lá no positivo. A intensidade do deslocamento ela parou, ela está igual, está fazendo um fundo aqui, né? Então ele está caindo. Eu acho que ele vai chegar aqui mais ou menos 38,2 e vai voltar a subir, talvez um pouquinho abaixo dele. Tá? Então, na minha opinião, o DAX vai virar para alta novamente ainda nessa semana. Depois a gente tem o ouro. O ouro, naturalmente, quando existe alguma dúvida no mercado, o pessoal vai para o ouro. E numa visão macro mais longa, ele não corrigiu tanto. Mas aqui, ó, ele saiu de um perfil essencialmente lateralizado
para uma ligeira alta. Quando a gente vê aqui o Maximus, ele está com perspectiva de amenizar esta queda e começar a subir. Já está amenizando, é a minha opinião. E aqui está lateralizado. Simplesmente lateralizado. Com um candle de baixa forte na sexta, mas lateralizado. Na nossa visão, ele já chegou no seu fundo perto dele e vai voltar a subir. É isso que nós estimamos aí para essa semana de ouro. Depois, euro-dólar. Aqui ficou interessante, né? A gente tem uma paradinha aqui no crescimento, mas olha essa rampa de crescimento aqui. Quando nós olhamos para os números, vou até ler na tela aqui, 1,1219 mais ou menos. Ele saiu daqui, que estava 1,08, 1,09. Cerca de 10%, passou para cerca de 12,5%. São 25% de aumento. Se a gente não considerar o 1, né? Ou seja, 1,10, 10% a mais do que o dólar. 1,125, 12,5% que o dólar. 12,5% em relação a 10%, 25% a mais. É isso que eu quis dizer com 25. O câmbio a gente tem que raciocinar um pouco diferente, porque a gente está falando de um valor diferencial, né? Você está falando de uma moeda dividida pela outra. Então, sim, representa uma valorização do euro, portanto, uma desvalorização do dólar no mercado internacional frente ao euro. Certo? Aqui a gente tem um mercado também que já está acalmando a queda, ou seja, isso se mostra efetivamente uma correção. Acho que ela tem que corrigir mais um pouco, tá? Não corrigiu o suficiente ainda, mas provavelmente logo engata numa nova pernada de alta. Certo? Libra, dólar, não é muito diferente. Tudo bem que ela, em vez de horizontalizar, ela caiu, mas também fez um movimento bem significativo aqui. Não tem nenhuma resistência ou suporte anterior neste tempo gráfico que mostre, que impõe alguma restrição a esse movimento. Ele está corrigindo. Quando a gente olha aqui no Maximus, ele ainda tem algo a corrigir, né? A agitação do mercado ainda está baixa, né? A aceleração ainda está apontando para baixo, o gráfico ainda está caindo, ele tem algo mais a se fazer, a intensidade de deslocamento ainda é expressiva. Certo? Então ele deve corrigir mais, deve chegar no lábio e talvez penetrar um pouco em direção ao dente, mas não acho que chega no dente do crocodilo. Eu acho que é um movimento forte, ele não deve bater no dente do crocodilo antes de subir, tá? Mas pode acontecer. Certo? Então, esta aí é a visão da Libra, tá? Ela está em correção, logo ela vai voltar a subir, se as condições do mercado prevalecerem como estão hoje. Agora a gente tem o Yen, né? O Yen caiu, significa que o dólar desvalorizou. Então, desvalorizou frente ao euro, desvalorizou frente à Libra e desvalorizou frente ao Yen. Não, aqui é o contrário das outras, né? Porque é o Yen quem está acima da fração. Só que ele já deu uma viradinha aqui. Correção, né? Igual aos outros. Certo? Correção, que ele deve chegar aqui. Possivelmente ele vai chegar perto, mas talvez nem toque nos dentes e vai voltar a cair novamente. Aqui ainda tem força de subida, tem intensidade de deslocamento, ou intensidade direcional. Tá? Eu acredito que ele corrige mais antes de voltar a cair, mas vai voltar a cair. O Yuan também caiu, portanto, valorizou o Yuan, desvalorizou o dólar. Também apresenta aqui uma correção, como os outros. A diferença é que parece que ele já chegou no seu limite de correção. Vamos olhar aqui, para baixo. Ele parece que ele já chegou no limite de correção, tudo bem que o candle de dúvida, e é verde, tendência de alta. Ele deve perder essa tendência aqui muito em breve, ao longo dessa semana, e talvez ainda nessa semana ele comece a cair, mas no máximo, eu acredito que ele vai lateralizar. Tá bom? A gente tem aqui soja em grãos, bem parado, né? Lateralizado, sem muito estímulo aqui no Maximus. É algo para a gente não se mexer muito essa semana. Compasso de espera, compasso de observação. Depois a gente tem aqui o milho. Ele tá com um movimento um tanto caótico também, né? Eu diria que isso daqui, se bem que tem um candle aqui, ó.
De fato ele deu uma toada aqui de alta, deu uma toadinha aqui de alta. Realmente tem aí ímpeto de alta no milho. Só que está próximo de exaustão. O índice de agitação está se aproximando da exaustão. E até próximo da exaustão anterior. A intensidade direcional é alta. A barra aqui está chegando no 38,2, que impõe um pouco de limite recente. Apesar de que aqui chegou no 61 e aqui chegou, ultrapassou o 61. Então é um movimento mais difícil, mas eu ficaria com uma correção e depois uma continuidade da alta. Ele já está lá além da terceira volatilidade, não tem como ele sustentar nessa condição. Então eu diria que vai haver uma correção e depois ele deve enfrentar uma alta. Não tem muito como continuar nessa alta do nada. Não acredito nela. Se acontecer, a gente vai ter que explorar bem o porquê que isso aconteceu na próxima semana. Então, minha visão é que ela corrige, não tem espaço para subir, continuar subindo de imediato, ou lateraliza fortemente, ou cai, que é o mais provável, e depois volta a subir. A tendência é de alta, mas está virando ainda. Ela não se firmou. Então, os gaps são importantes, então ela vai sim continuar subindo. Se ela continuar subindo a partir desse ponto, vai ser algo um tanto quanto extraordinário, que a gente vai ter que analisar melhor depois do movimento feito, não tem como analisar antes. Tá? Depois a gente tem aqui o boi gordo, né? O boi vivo, como eles chamam lá. É bem lateralizado, não tem muito o que fazer, eu não mexeria em nada aqui, não tem ímpeto, não tem nada. Por enquanto é observação. Não gosto de mexer em mercado assim porque é um mercado que está indeciso, não sabe o que fazer. Então é melhor não mexer no mercado que está em dúvida. Por fim, o petróleo WTI, petróleo da Texas, ele pegou aqui uma tendência de alta razoável e caiu. Interessante, né? Comportamento parecido com o dos juros, das bolsas e etc. Vamos olhar mais de perto um pouquinho. Ele chegou no dente do crocodilo, ou nos dentes do crocodilo, na faixa de 75,5 mais ou menos. Aqui a gente tem um índice direcional, intensidade direcional bem forte ainda para queda. Está numa cor magenta que indica força, né? 77 é forte. Existe força de tendência na agitação do mercado. A aceleração está bem apontando para baixo. Olha, tem mais queda por aí. Não me parece que ele consegue ficar parado aqui. Ele pode lateralizar e pode continuar caindo, mas ele tem potencial para chegar na mandíbula do crocodilo nessa semana. Tem forte potencial para isso. Então eu ficaria com uma visão para essa semana de queda no petróleo. Ok? Vamos mudar aqui então. E mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Espero que estejam realmente gostando desse tipo de análise, que esteja te ajudando principalmente, seja a aprender o nosso método, seja a aplicar aquilo que a gente vê aqui nas tuas operações. E esperamos que nos ajudem aí a divulgar mais. Gostaríamos muito de ampliar a base de pessoas que acompanham, né? Façam comentários, né? As pessoas também gostam de ver os comentários, e eu gosto de quando tem um comentário que eu percebo, né, que alguém está realmente dando a atenção devida e aproveitando, né? Só tem sentido eu continuar fazendo isso, porque eu sei que tem pessoas que assistem e que se aproveitam desse tipo de coisa. Mas se esse público não expandir, vou começar a perder o estímulo para continuar com essas aberturas assim a público, né? É um compromisso sério que tem que ser feito. E muitas vezes eu tenho problemas pessoais, às vezes, para publicar isso no domingo. E nem sempre é possível. Então, gostaria aí de contar com o apoio. Tá bom? Vejo vocês na próxima semana com a próxima abertura semanal global macroeconômica. E amanhã, né, tem a abertura semanal do mercado brasileiro. Conto com vocês por lá também. Um abraço. Até mais.